Graça e paz, irmãos. Amém? Hoje tá um dia gostoso para ficar em casa, né? Meio fresquinho, chuvoso e muitos ficaram. Mas nós estamos aqui para adorar Jesus. Né, Tiagão? Alguns ficaram para trás aí. Eu quero saber o milagre que é o mistério de Deus na Santa Ceia, né? Que chega a ter que quase não cabe, né? Tem que pôr cadeira até lá fora, quase na calçada. E depois da ceia, não sei o que acontece, o povo é arrebatado. Mas Jesus é bom, irmãos, amém. Quero que você abra comigo a sua Bíblia, sentado mesmo. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 5, e o versículo é o de número 7. 1 aos Coríntios, capítulo de número 5 e versículo de número 7. Quero cumprimentar também e saudar os ouvintes da Rádio Voz, que também nos acompanham. Alguns estão por aí, até mesmo muitas vezes dirigindo. Nós temos um público ali na penitenciária que também nos ouve e que adora o Senhor também através das mensagens e louvores que são transmitidos pela rádio. Então, os que estão pela internet também acompanhando o culto, nós queremos aí que o Senhor alcance a sua vida em nome de Jesus. Hoje é um dia no calendário cristão, denominado a Páscoa. E por alguns é uma semana de reflexão. Algumas pessoas têm o costume de ter um período de dias de maior reflexão, de maior espiritualidade. Eu estive na casa de um parente na sexta que disse uma frase interessante. Ele disse: hoje é um dia de respeito, um dia de silêncio. E eu queria dizer a ele, todos os dias são dias de respeito com o Senhor, mas eu não queria criar uma situação, né? Acho que você está me entendendo. E eu disse a ele, é isso mesmo, hoje é um dia de reflexão, a gente tem que entender o que nosso Senhor fez por nós. Mas a grande verdade é que não é somente esse dia, né? Não é somente esta semana, não é somente o dia de Páscoa, de um calendário, mas para aquele que nasceu de novo no Senhor Jesus, todos os dias são dias de reflexão no nosso Senhor. São dias que nós precisamos refletir acerca da nossa vida, da nossa caminhada, das nossas decisões, de como a nossa vida se encontra, se está de acordo com a palavra, se está de acordo com as promessas, se estamos experimentando, a nova vida abundante que o Senhor nos promete, ou se estamos sofrendo, ou se estamos padecendo. Nós precisamos refletir no Senhor todos os dias. Há um convite de Deus, através do seu Espírito, de que todos os dias nós sejamos entregues ao Senhor como sacrifício vivo sobre o seu altar. Amém? Lembra o que Paulo disse aos Romanos no capítulo 12? Ele diz lá que nós devemos ser um culto racional, nos entregarmos a Deus como um sacrifício vivo. Não mais, ele fazia uma alusão, um paradoxo ao sacrifício morto do tempo de Israel. Lembra dos animais mortos sobre o altar? Os rituais da religião judaica. Quando eles queriam se comunicar com Deus, cultuar a Deus, existiam alguns ritos religiosos. Agora Paulo, na nova aliança, vem trazendo luz e entendimento à igreja de Cristo. E vem ensinando e dizendo, não mais animais mortos, mas eu e você temos que nos entregar sobre o altar como um sacrifício vivo e lhe prestar a Ele, somente a Ele, um culto racional. E Ele vai dizer que nós não devemos nos amoldar a este mundo. Não se amoldem a este mundo, mas transformai-vos segundo a renovação da vossa mente. E somente após essa transformação poderemos então experimentar a boa, agradável e perfeita vontade do Pai. Então não é apenas um dia, eu já chamo a tua atenção para isso. E para quem nos ouve também pela rádio. Não é apenas um dia. Que bom que nós temos um dia para evangelizar, para enviar uma mensagem para um familiar,
para dizer que Cristo possa ressuscitar na sua vida todos os dias, que nesse dia de Páscoa Cristo resplandeça. É bom, assim como o Natal e outras datas. Mas a grande verdade bíblica, queridos, é que nós temos que ter isso todos os dias em nós. Mas eu aproveito o ensejo para ler esse texto com vocês, amém? 1 aos Coríntios, capítulo 5, verso 7, diz assim: livrem-se do fermento velho, para que sejam massa nova e sem fermento, como realmente são, pois Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Por isso, celebremos a festa, não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da perversidade, mas com os pães sem fermento, os pães da sinceridade e da verdade. Amém? Fecha a sua Bíblia e também fecha os teus olhos. Senhor Deus e nosso Pai, aqui está, Senhor, a Tua santa palavra, Senhor. Pai, a Tua palavra é viva e eficaz. E nós levantamos a Tua palavra hoje sobre este altar. E nós declaramos que só Tu és, Senhor, Pai. Pai querido, em nome de Jesus, vai abençoando cada pessoa que entrou aqui nesta noite. Que ninguém saia daqui vazio, Pai, se é que entrou vazio. Ou que ninguém saia daqui da maneira que entrou, mas saia daqui cheio da Tua presença. Que saia daqui, Senhor, com o coração ministrado pelo Senhor. Porque, Pai, enquanto eu prego aqui, enquanto eu falo, enquanto eu ministro, enquanto eu prego, que o Senhor fale aos corações. Que o Senhor aplique a Tua palavra, a Tua mensagem. Que o Senhor traga cura, traga libertação, traga renovo, Pai. Traga, Senhor, entendimento, conselho. Faça milagres no meio de nós. Pai, eu lhe peço, Senhor, revela algo especial ao Teu povo nesta noite. E guarda-nos debaixo das Tuas poderosas mãos. Em nome de Jesus. Amém. Amém? A Páscoa, ela tem origem lá no povo hebreu. Aqueles que são leitores da Bíblia já passaram por lá, no livro do Êxodo, e vão entender que quando aquele povo de Deus, povo que Deus escolheu para representá-lo nesta terra, o povo de Israel, esse povo ele é levado em determinada circunstância da sua história, é levado cativo para o Egito. Esse povo está lá sendo oprimido por Faraó, e está sendo oprimido sem piedade. Só que o diabo ele não aprende que quanto mais bate no povo de Deus, mais o povo de Deus ele cresce, ele sobressai. É que nem clara de ovo, né? Quanto mais você bate ali, mais aquele mistério aumenta, né? O povo de Deus é assim, quanto mais Faraó, diz a Bíblia, aumentava a opressão, mais o Senhor ouvia o gemido e o clamor. Então o Senhor levanta Moisés para libertar este povo daquela prisão, daquela escravidão. Você conhece a história. Moisés vai até Faraó, pede para que libere o povo. Faraó resiste a Moisés. Quem é esse Deus para que eu obedeça? Deus ouve lá do céu e dá vontade de se apresentar. Então, já que você quer saber quem eu sou, eu vou me apresentar. E aí vai uma praga, e vai duas, e vai três. São pragas terríveis que ferem o povo e a nação do Egito. E são pragas que vão triunfando sobre os deuses da crença do Egito. E a última praga, a pior de todas, a morte do primogênito. Então Deus estabelece com Israel um pacto, que vai se chamar Páscoa. Ele vai dizer que o pai de família deve imolar um cordeiro, deve preparar este cordeiro, pães sem fermento, ervas amargas, tudo com um significado para aquele povo, e pegar o sangue daquele animal, passar nos umbrais da porta, porque desta forma o juízo de Deus entenderia, o anjo da morte passaria por cima daquela casa e não feriria o primogênito. Deus daria livramento de morte, livramento contra o juízo. Então esta palavra, que é traduzida como Páscoa, ela vem do hebraico Pessah, que significa passar por cima ou pular por cima.
Este ato, este ritual entra no calendário do povo hebreu como uma festividade, que eles têm que tradicionalmente cumprir anualmente, para lembrar do feito do Senhor, do livramento que Deus deu ao povo. E agora as gerações sucessoras, os pais tinham a obrigação de ensinar aos filhos. E quando começava a festa do pão sem fermento, dos pães asmos, a festa da Páscoa, então eles olhavam para trás e começavam a lembrar da mão forte de Deus, que livrou os seus antepassados das mãos de Faraó, o seu opressor. Quando nós chegamos nos tempos de Jesus, o nosso Senhor, Ele vem dos judeus e Ele era judeu. Por isso Ele vivia como judeu. Quando você lê os evangelhos, você vai perceber que Ele obedecia à lei judaica. Ele praticava tudo aquilo que era necessário. Ele estava submetido à lei dos judeus porque Ele era um judeu. E você vai perceber que quando a Bíblia vai dizer lá nos evangelhos, na última ceia, Ele chama os discípulos, manda preparar lugar para comer a Páscoa. Era a noite em que Ele seria traído. Até então eram festas normais, com os tradicionais ritos. O pão sem fermento, as ervas amargas, o cordeiro imolado, a refeição de Páscoa e a lembrança do livramento. Só que naquela noite era diferente, porque dali o Senhor iria para aquela cruz, iria realizar o seu sacrifício. Ele então, no meio daquela refeição, ele faz algo diferente. Ele quebra o protocolo, ele pega o pão, ele dá graças e ele parte o pão. E ele entrega aos seus discípulos e diz: tomai e comei, este é o meu corpo, que está sendo dado por vós. Talvez os discípulos não estão entendendo aquilo. Depois da ceia, a Bíblia diz que ele pega o cálice e ele apresenta a Deus, ele diz, e ele dá graças e diz: tomai e bebei, porque esse é o sangue, o meu sangue, da nova e eterna aliança, que será derramado por vós. Naquele momento o Senhor estava concretizando o que foi apontado lá no passado. Quando Deus instituiu lá com o povo de Israel, com os hebreus, a Páscoa, Ele estabeleceu a morte de um cordeiro puro, que deveria ser selecionado o mais puro possível. E o sangue daquele cordeiro, perceba bem, era o sangue que daria o livramento do juízo de morte. Agora Jesus está dizendo aos seus discípulos aquilo que foi dito lá no passado, aquilo que foi colocado para vocês lá, para o povo de Deus lá, e foi apontado para o futuro. Eu estou dizendo a vocês: eu sou o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus, o nosso Senhor e Salvador, está agora revelando que Ele é o Cordeiro Santo, puro, sem mácula, sem defeito, e que através do seu sangue estaria efetuando livramento ao povo que se achegasse a Ele com fé no seu sacrifício. O Senhor estava revelando isso ao seu povo. E quando nós lemos esse texto, nós já vemos agora o apóstolo Paulo, ele aplicando esta verdade na vida da igreja. Isso é muito tremendo, queridos. Eu consigo fazer, Tiago, como que uma linha do tempo. Eu consigo ver a perfeição de Deus, de como o nosso Deus é um Deus inteligente, perfeito, e não há erro e não há falha. E quando alguém diz, às vezes por aí assim: qualquer um escreveu a Bíblia. Essa Bíblia foi escrita por homens. Sim, a história bíblica diz. Quando você estuda lá em teologia, bibliologia, você vê que foram, em torno de 40 homens ali que escreveram ali toda essa biblioteca. Biblos, significa livros, toda essa biblioteca que foi compilada, mas que foi escrita num período de 1500 anos, 40 homens em média, por um espaço de 1500 anos. Só que de Gênesis a Apocalipse não há contradição. Nem o mais perfeito escritor da face da terra, literário ou o que quer que seja, poderia criar uma obra de tamanha grandeza e perfeição.
E eu vejo como esse Deus, ele é maravilhoso. Porque lá no passado ele aponta, Jesus vem e cumpre. Agora o apóstolo Paulo está olhando para uma igreja que você conhece, a igreja de Corinto. A igreja de Corinto é lá onde você já ouviu muitas vezes dizer, Paulo falando dos dons do Espírito Santo, lembra? 1 aos Coríntios capítulo 12, dom de palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, profecia, variedade de língua, interpretação de línguas, o dom da fé, dom de milagre. Os dons do Espírito estavam presentes na igreja. Ali onde você vê que o povo está querendo entender o que é falar em língua estranha, o que é profetizar, quem é maior, o que profetiza ou o que fala em língua, quem é maior, e ali você percebe um ambiente onde é manifestado os dons do Espírito. É uma igreja ativa, dinâmica, porém é uma igreja doente também. É uma igreja onde o pecado estava ganhando espaço, e aonde o fermento velho, que Paulo está dizendo aqui, estava corrompendo os seus membros. Porque o fermento, ele tinha também, na história de Israel, um simbolismo de pecado. Então, quando Deus manda tirar o fermento da casa, naquele tempo, era um símbolo de que tinha que se livrar do pecado, das coisas corrompidas, porque era um símbolo do pecado. E Paulo está dizendo aqui para nós, livrem-se do fermento velho, para que sejam massa nova, porque lá na igreja havia pecado, havia divisão, havia incesto, havia imoralidade sexual, e o contexto desse texto é um contexto duro, aonde Paulo está orientando a igreja a lançar alguém para o lado de fora, porque já havia sido repreendido, pastor Sérgio, que não se posicionava, não renunciava ao pecado. Esta pessoa tinha relações com a sua madrasta, relações íntimas, e Paulo está repreendendo aquela igreja, e Paulo está dizendo que era para arrancar ele, que era para entregar o corpo dele ao adversário, ou seja, lançar ele porta fora, para que talvez no dia do Senhor a sua alma fosse salva. É um contexto duro, onde Paulo está combatendo a imoralidade, e ele vem com esta palavra: livrem-se do fermento velho, para serem massa nova, como vocês realmente são, pois Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi já sacrificado. Por isso celebremos, não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade, mas com os pães sem fermento, pães da verdade. Ele estava dizendo: ei, não é mais tempo de estar com o fermento ainda, porque o cordeiro já foi sacrificado. E Paulo está falando com o povo que conhecia a história bíblica, a história dos judeus, e o fermento ele era retirado antes do sacrifício do cordeiro. Era antes, tirava o fermento antes, depois imolava e comia-se o cordeiro. Ele está dizendo: o cordeiro já foi sacrificado, o fermento já não podia mais estar no meio de vós. E ele está olhando para um povo agora e está dizendo: ei, nós não podemos, vocês não podem mais querer viver como antes, porque já foram transformados, já passaram pelo novo nascimento, já conheceram a verdade, não podem mais se conformar com as coisas antigas. Eu dizia no início para você, Páscoa é realmente um dia de reflexão. Páscoa é um dia de olharmos para a nossa vida. Não só é o dia da ceia, não. A ceia remete a um exame. A ceia remete a uma igreja entender o sacrifício da cruz. A reunião de ceia, de comunhão, de unidade, é ali onde Paulo fala: é necessário discernir o corpo. Sabe por que Paulo fala isso? Porque a igreja estava desunida, estava em guerra, não discernia o corpo é a igreja. Paulo fala aos Efésios: o homem é o cabeça da mulher, assim como Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo. Depois Paulo vai explicar que a igreja tem vários membros. Lembra disso? O corpo é a igreja.
A igreja é o corpo. Só que lá eles não esperavam uns pelos outros para a ceia. Havia cada um cuidando dos seus próprios interesses. E quando no meio do povo de Deus começa esta frieza e essa despreocupação com o que está do nosso lado, então o Senhor, Ele liga um alerta, Ele começa a nos repreender, nos ensinar. E é por isso que Ele vai dizer lá na ceia: examinai o seu coração, é necessário discernir, é necessário examinar. Mas a Páscoa, o nosso Cordeiro foi entregue. A Páscoa fala de memorial, fala de lembrança para Israel. Falou de memorial e lembrança para os discípulos. E fala de memorial e lembrança para nós também. A Páscoa é um memorial do que o Senhor fez por nós. Jesus é o nosso Cordeiro. Jesus é o nosso sacrifício. Jesus é aquele que nos deu um novo caminho, uma nova vida, uma nova oportunidade. Jesus é aquele que abre de nós a esperança quando nós estamos desesperados. Jesus é aquele que abre um caminho de paz, um caminho de milagre diante de nós quando nós estamos sem esperança. Paulo está repreendendo, está dizendo àquele povo: não, vocês não podem mais viver da forma antiga. O velho tem que ir embora. O velho que se corrompe tem que sair, tem que sair. Ei. E nós temos que absorver o novo. O pastor falava de uma visão, roupas novas. Roupas novas, e ele não está falando aqui de doutrina, não entenda desta forma. Ele está falando de roupas espirituais. Porque nós, homens, humanos, nós caímos na armadilha de muitas vezes entender que a roupa exterior é a que traz justiça. Mas esquecemos que a Bíblia diz que o Senhor não olha como o homem vê. Porque o homem vê por fora, o profeta olhou por fora. Os irmãos de Davi, e quando ele viu o mais robusto, o mais fisicamente bem preparado, o mais atlético, talvez o mais belo, disse: é esse que Deus escolheu, é esse. E aí Deus repreende o profeta, que era alguém que tinha a visão de Deus na terra, e diz: não, profeta, não, Samuel, eu não vejo como você vê. Ainda que você, olha o que ele diz: ainda que você, eu estou conjecturando, seja profeta e tenha intimidade comigo, ainda que por muitas vezes você olha com os meus olhos, você vê a visão do céu, mas agora você está olhando com a visão de baixo. Eu não vejo como o homem vê, porque o homem vê a aparência, mas eu, Senhor, olho para o coração. Eu sei o que está aí dentro de cada um. O velho tem que ser arrancado. Paulo vai dizer aos Efésios que nós temos que nos despir do velho. Olha aí, despir é tirar. Despir é tirar a roupa velha. Paulo diz à igreja de Éfeso: vocês devem se despir do velho e se revestir do novo. Se despir do velho que se corrompe com as impurezas deste mundo, desta vida, com as fraquezas e impurezas carnais, e se vestir do novo que se renova no conhecimento de Deus. Páscoa fala de passagem, Páscoa fala de libertação. Um dia, cada um de nós que estamos aqui, um dia, nós estivemos também como o povo de Israel estava no Egito. Um dia nós éramos escravos de um faraó chamado Satanás. Um dia nós estávamos cometendo e fazendo aquilo que é contrário a Deus, porque estávamos cativos por este faraó. Estávamos sofrendo debaixo da opressão de faraó. Alguém que entrou aqui, ou alguém que me ouve, já foi por demais escravo.
E tem pessoas que têm até vergonha de olhar e tentar lembrar este tempo de escravidão. Porque toda vez que olha para esse tempo, machuca, traz dor, traz sensações ruins. Tem gente que já cometeu atos terríveis, porque era escravo de Faraó, porque estava debaixo do jugo do pecado, porque era prisioneiro. E a Bíblia fala que o homem é escravo daquilo que o domina. Um dia nós estávamos escravos de vícios, de maus hábitos, de maldades, de impurezas, de obscenidades, de maldades. É o que ele está dizendo, de um fermento de perversidade. Mas nós fomos libertos. Assim como aquele sangue foi passado nos umbrais da porta, igreja. Não é mais na nossa porta física que esse sangue está, mas todo aquele que se rende à palavra de Cristo, todo aquele que se rende ao senhorio de Cristo, e todo aquele que pela fé se achega a Cristo, recebe agora a marca do sangue, a marca da promessa, na porta da sua vida, do homem interior. E Satanás, todas as vezes que olha para mim e para você, ele enxerga a marca desse sangue. E ele não pode mais fazer muita coisa, porque nós estamos agora marcados pelo sangue do Cordeiro de Deus. Alabaço que andarai. Éramos escravos, mas glórias a Deus que fomos libertos. O que você está dizendo com isso, pastor Carlos? Que por causa disso eu não erro mais na minha vida, eu não sou perfeito. Ei, você e muito menos eu. Só que há uma diferença, todas as vezes que o meu pezinho e o teu pezinho quer sair da calçada e pisar na rua, o risco de ser atropelado, ele surge, e logo o Espírito de Cristo, ele vem na nossa vida e diz: ei, volta para a calçada, porque tem perigo na rua. E eu e você voltamos, porque a nossa natureza foi mudada. Nós podemos até pisar no asfalto, mas já vamos voltar para cima da calçada, porque nós fomos arrancados do Egito com mão forte e com mão poderosa. Você pode ter errado esta semana, este mês, hoje talvez, não sei. Alguém que está aqui ou que me ouve pode estar aí num dilema: mas hoje é dia de reflexão, hoje é dia de Páscoa, mas hoje eu errei, hoje eu pequei. É por isso que você está aqui, é por isso que você está ouvindo esta mensagem, porque é para você que o Cordeiro Pascal foi entregue, para nos livrar desta massa corrompida. Nós somos arrancados, e de uma forma sem explicação, milagrosa, nós somos transportados do reino das trevas para o reino da luz do Filho Jesus. De uma forma milagrosa, quando eu e você, com sinceridade, com os pães da sinceridade, quando nós dissemos sim para este Jesus, não foi para uma denominação, não foi para uma entidade, não foi para um homem natural, mas quando nós dissemos sim para a pessoa do Salvador, nós fomos regenerados no Espírito. A Bíblia fala que nós estávamos mortos e voltamos à vida. É por isso que agora você perdoa, e antes você não perdoava. É por isso que antes você não levava desaforo para casa, você saía no braço, né, Antônio, ou na bala. É por isso que antes você resolvia, né, olho por olho, dente por dente. É por isso que antes você quebrava tudo, derrubava, terminava a festa de família, almoço, janta, saía no pau lá e fazia um estrago. É por isso que antes, quando você ficava ruim, você ia buscar consolo num bar, num boteco, ou numa garrafa, ou num outro vício qualquer.
É por isso que antes era interessante ir numa casa de prostituição, era até divertido se prostituir, ou passar uma madrugada inteira para fugir dos problemas, para fugir da realidade. E você não conseguia mudar de vida, e agora você é alguém diferente. Agora você perdoa se alguém te ofende. Você pode até ficar triste e machucado, mas você vai orar, vai buscar, e daqui uns dias o Espírito fala para você: ei, você precisa liberar, você precisa abraçar, você foi transformado, o fermento foi retirado, você é massa nova, você já recebeu o Cordeiro Pascal, ei, você agora é diferente. É por isso que agora, quando você precisa, aleluias, que sair do problema, sair do desespero e da tristeza, não é mais para o bar, não é mais na briga, não é mais no boteco, não é mais na prostituição, mas é aos pés da cruz que você encontra refrigério e companhia. Anda calabaçuri e andarai. Porque Jesus disse: eu vou, mas eu rogarei ao Pai, e Ele enviará outro igual a mim, o Espírito da verdade, e Ele vos conduzirá por todo o caminho, Ele vos fará lembrar das minhas palavras, hein? Se nós temos o Espírito de Deus, se é que nós temos o Espírito, porque Paulo fala também aos Romanos capítulo 8, aquele que tem o Espírito é de Cristo, aquele que não tem o Espírito do Senhor, este tal não é de Cristo. Se nós temos o Espírito, nós vamos entender que ainda com as dificuldades dessa vida, ainda com as tristezas, decepções, nós vamos olhar para aquele que venceu. O escritor aos Hebreus disse: vocês ainda nem resistiram ao pecado e às lutas ao ponto de sangrar. Vocês ainda nem chegaram a começar a sangrar. Vocês ainda nem começaram a verdadeira batalha do Evangelho. E vocês já estão com os joelhos fracos, com as mãos abaixadas, com os joelhos vacilantes. Ele vai dizer: não, antes olhem para o autor e consumador da vossa fé, porque Ele venceu. Ele disse: no mundo tereis aflições, mas eu venci o mundo. Queridos, ninguém está imune aos problemas desta vida. E tenha certeza de uma coisa: a vida é feita de altos e baixos. Ah, mas eu sou cristão agora, eu tinha que estar só com a vitória na mão. Quem prega isso, irmãos? Vitória, 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 só vitória, trata o Evangelho de uma forma leviana, me perdoe. Porque quem mais sofreu foi o nosso Senhor e Salvador. E Ele disse: se o mestre sofreu, o discípulo não é maior do que o mestre. Paulo vai dizer: eu carrego em minhas marcas do Evangelho. Quiser ver, está aqui, ele fala. Eu carrego. E sabe de uma coisa? Ele não era deprimido ou depressivo por carregar as marcas, pastor Sérgio. Ele sentiu orgulho. Ele sentiu orgulho de dizer: eu carrego os problemas que o Evangelho me trouxe. Por isso eu e você, nós não podemos baixar a nossa guarda por causa dos problemas e das dificuldades. Nós não podemos desistir por causa da adversidade, de uma discussão em casa, com o esposo, com a esposa. Não existe casamento perfeito. Não existe casamento onde não vai haver nenhuma discórdia ou diferença. O que existe é que se o Senhor estiver ali no casamento, a Bíblia fala, um cordão de 3 dobras não se romperá com facilidade. O que existe é que se eu e você, enquanto casais, entendermos que eu e você, nós e a nossa companheira ou companheiro, acharmos que nós podemos resolver tudo sozinho, a nossa maneira vai dar tudo errado, porque um veio do Rio Grande do Sul, o outro veio do Nordeste, um veio do Brasil, o outro veio do Paraguai. E daí? Vai chegar uma hora que vai dar BO isso daí.
culturas diferentes, tradicionalismos, regionalismos, hábitos diferentes, ideias diferentes. Agora, se nós darmos a Cristo o lugar devido, ei, Senhor, orienta a nossa relação, Senhor, mostra o que podemos fazer, Senhor, o que eu preciso abrir mão, Senhor, o que eu devo melhorar, Senhor, o que eu devo fazer, me muda, me transforma, porque aquilo que o Senhor uniu, ei, o diabo não pode separar. Labacanta andará, subiandará. Se nós entendermos, amados, que por causa de um problema financeiro nós vamos desistir da fé, não. Nem sei porque eu fui para aí, mas o Senhor sabe. A dificuldade financeira veio e vamos reorganizar o orçamento. Vamos cortar o quê? Vamos cortar isso daqui, vamos diminuir aquilo ali, vamos rodar menos com o carro, vai ter que reorganizar. Espírito Santo, me dá uma visão, me dá uma estratégia. O que eu faço para sair desse problema? Ei, queridos, se está difícil com o Senhor, deixa eu te dizer, sem Ele será muito pior. Nós não podemos agir como o mundo age. Na primeira adversidade, chutar o balde. Na primeira adversidade, ir para as vias de fato. Na primeira ofensa, partir para o fight, partir para o boxe. Não. A Bíblia fala que nós somos chamados para ser diferentes. Sabe o que nós somos chamados para ser? Sal da terra. Sabe o que o sal faz? Você já comeu pipoca sem sal? É ruim, né? Parece que está comendo um isopor, não tem gosto, não tem nada. Joga um salzinho assim bem semeadinho, aquilo vira um banquete. Parece que nem era aquele isopor que você estava comendo. O sal tempera, dá sabor. O sal torna atraente, aprazível. Nós somos chamados para sermos aprazíveis ao mundo. Nós somos chamados para que aquele que está do nosso lado perceba algo em nós e busque ajuda. E a gente possa contar da nossa experiência com Cristo. E não que a gente quer arrastar Ele para a nossa fé ou fazer a coisa entrar ali, a palavra entrar na força, não. Mas que a gente possa dizer, olha, a experiência que eu tive com Jesus Cristo mudou toda a minha história. Pode mudar a tua também. De repente você traz para a igreja, para assistir um culto. Faz um convite despretensioso. Quando até chegar aqui é contigo. Depois que está aqui, ó, aí já não é mais contigo. Aí Deus já pega o varão aqui, ó, doidinho, já leva lá. Já revela o que está no oculto, lá no coração. Revelação, profecia. Aí já vem aqui um louvor abençoado. O Espírito Santo pega o coração aperto, já derruba uma lágrima. E essa pessoa começa a entender, opa, tem algo aí, tem um negócio aí. Acho que esse Jesus é verdadeiro. Nós somos chamados para ser luz. Luz traz clareza. Você já foi num cômodo que está totalmente sem iluminação, você sai batendo. Você sai batendo o pé, batendo o joelho. E quem está na escuridão não tem direção. Quem está na escuridão não tem foco. Quem está na escuridão não tem o que fazer, a não ser se trombar, cair, se machucar. Mas quando você acende a luz do cômodo, tudo é resolvido. Porque quando a luz chega, a treva sai. Nós somos chamados para ser luz, para trazer luz para a vida daqueles que estão em escuridão. Sabe por que eu estou dizendo isso para você? Porque nós não podemos desistir com facilidade. Nós não podemos ceder, igreja. Nós não podemos voltar atrás por causa das decepções. Paulo vai dizer sim, cansado, né? Ele vai fazer uma lista lá, segundo aos Coríntios, não me lembro, abatido, mas não destruído. E assim ele vai. Ele está dizendo o quê? Nós fomos chamados para ser, ele fala isso, para ser espetáculo. Nós vamos sofrer, nós vamos ser humilhados, nós vamos ser apontados, mas o Senhor diz, bem-aventurado o que é perseguido, grande é o galardão no céu. É tempo de nós entendermos que não dá para voltar. Nós somos chamados para sermos um pão novo,
um pão sem fermento, um pão de sinceridade e um pão da verdade. Livrem-se. É um dia de reflexão. Oxalá que todos os meus parentes pudessem entender que isso não é apenas para um dia, mas que é para uma vida. Oxalá que todos nós cristãos evangélicos pudéssemos entender que não é uma campanha de 7 quarta, ou de 7 terça, ou de 7 domingo, mas é uma campanha da vida inteira com Cristo. Porque Jesus, o nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado por nós. O que você precisa dele nesta noite? Fecha os teus olhos. O que você veio buscar dele nesta noite? Qual é o problema que você está vivendo? Qual é a dificuldade que você está vivendo? Traga a mente, traga a memória. Eu tenho certeza que alguém aqui veio buscar resposta de Deus. O nosso Cordeiro foi sacrificado por nós. Ele morreu na sexta-feira. Mas ao terceiro dia, Ele ressuscitou. Ele está vivo, Ele está aqui, porque a sua palavra diz: aonde 2 ou mais se reunirem no meu nome, aí estarei eu no meio deles. Em Apocalipse fala que Ele anda pelo meio dos candelabros, Ele passeia no meio da igreja. Traga a memória, traga a tua mente o que você precisa. Aonde você precisa que Ele entre na sua vida. Senhor, em nome de Jesus, Pai. O teu povo, Senhor, o teu povo traz à memória aquilo que eles precisam nesta noite. O teu povo hoje, Pai, num dia de Páscoa, um dia que nós celebramos a vida, a ressurreição, um dia em que nós celebramos a festa com pães sem fermento, com pães livres, com uma vida livre da escravidão, livre da imoralidade, livre das algemas. Nesse dia, Pai, o teu povo veio te adorar. Eu quero lhe pedir, meu Deus, entra agora, esquadrinha cada coração, cada mente. Aqueles que estão na penitenciária agora, no presídio, e estão também orando agora, colocando no pensamento, na mente, Pai, o que eles precisam. Ó Pai, bate agora, Senhor, em revista em todo o coração. A tua palavra diz que o Senhor esquadrinha coração. O Senhor é aquele que conhece o nosso deitar e o nosso levantar. O Senhor é aquele que sabe a palavra antes de sair das nossas bocas. Ó Pai, hoje nós estamos aqui cultuando e celebrando um Cristo vivo. E eu lhe peço, Pai, entra agora com providência. Entra mudando a sorte desta vida, Pai, desta pessoa. Entra agora com cura, entra com milagre, ó Pai querido, em nome de Jesus, na autoridade que há no nome do Cristo. Entra agora, Pai, com libertação, entra com restauração, restaura casamento, ó Pai, coloca uma injeção de paciência, uma injeção de amor, uma injeção de desejo na vida deste homem, desta mulher, ó Pai, restaura, não deixa o adversário tragar, não deixa o adversário destruir, tirar o brilho de uma aliança que fora feito no Senhor. Entra, Pai, dando saúde, repreende a enfermidade, repreende a doença, reequilibra, Senhor, todos os sistemas do nosso corpo, ó Pai. Vai regulando agora a pressão arterial, Senhor, sistema circulatório, digestivo, sistema nervoso, ó Pai, Senhor, vai curando agora, vai arrancando toda a enfermidade, vai descer, rassubicou, vai descendo o anjo de cura e vai alcançando a tua igreja. Ó Pai querido, entra com providência em causas impossíveis, Pai. Nós estamos aqui nesta noite celebrando um Deus que não está morto, mas um Deus que está vivo, um Deus que vive e reina para todo sempre,
um Deus que nos tirou da escravidão, um Deus que nos deu liberdade para vivermos, Senhor, livres sobre essa terra. Pai, em nome de Jesus, vai entrando agora. Senhor, vai entrando agora, Pai. Eu lhe peço como teu ministro, Pai, uma bênção, Senhor, toda especial sobre o teu povo. Eu lhe peço agora, Pai, entra, Senhor, mudando história, muda, seca a lágrima, dá esperança, dá renovo. Qual de nós, ó Pai, que não andou cansado, triste, abatido? Mas, Pai, não nos deixa desistir, não nos deixa enfraquecer. Renova esta aliança, renova, Senhor, traz do céu um renovo, coloca o temor de volta, traz providência, Pai, traz providência, eu lhe peço. Nós te glorificamos e nós te agradecemos, Pai, crendo na vitória que recebemos. Se esta é a tua vontade, Senhor, prospera a nossa vida em nome de Jesus, amém?